Biólogo formado pela Unesp usa fotografia para despertar o interesse das pessoas pelas diferentes espécies de plantas. A ideia é que por meio das imagens sejam realçadas as características das plantas e que ao serem reconhecidas, elas também sejam preservadas. Hoje é o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. A professora Pamela Melo Carpes, da Universidade Federal do Pampa, discute os principais desafios das cientistas brasileiras. A edição desta segunda-feira está no ar. Boa noite! Você já ouviu falar em cegueira botânica? Esse é um conceito usado para descrever a inabilidade humana de notar as diferentes plantas presentes nos ambientes. Mas um biólogo formado pela Unesp em Bauru vem buscando sensibilizar e despertar o interesse das pessoas. E para isso, ele usa a fotografia. A minha relação com a fotografia começou naturalmente com a minha família, porque a minha mãe sempre gostou de registrar o dia a dia em casa, assim, de uma maneira bem informal mesmo, com câmera analógica de filme ainda, no caso. Conforme eu fui crescendo, eu fui pesquisando mais sobre fotografia, fuçando nas câmeras que tinha em casa também. Aí veio o advento das câmeras digitais, ficou tudo mais fácil. Se uma foto ficava feia, dava para apagar, então eu pude ir treinando mais, tendo mais contato. E eu ia fotografando também as coisas que estavam ao meu entorno. Como eu vim de Santa Cruz do Pardo, que é uma cidade de interior pequena, as cenas e os objetos acabavam sendo assim mais elementos do campo. E a minha avó tinha uma horta também, então eu gostava muito de fotografar planta, inseto pequenininho, esse tipo de coisa. No início era um hobby mesmo, e aí eu comecei a perceber que isso poderia ser algo para eu usar na minha profissão. Aí eu comecei a trabalhar com uma fotógrafa da minha cidade, eu acompanhava ela em casamentos, em aniversários. Por mais que eu trabalhasse com fotografia de uma maneira profissional no ensino médio e era o momento de escolher o curso para entrar numa graduação, eu acabei escolhendo biologia. E aí, em um primeiro momento, quando eu entrei no curso, pareciam coisas muito distantes, porque eu estava trabalhando com fotografia social e aí eu acabei indo para biologia, então como conciliar isso? Eu tive contato com um texto que falava sobre a cegueira botânica, que é um termo científico utilizado na área de ensino de biologia. Então, a cegueira botânica seria a incapacidade que a gente tem de perceber as plantas no nosso dia a dia e também a incapacidade de a gente perceber as consequências que a destruição dos ambientes naturais pode causar tanto para a gente quanto para as demais espécies do planeta. E existem dois fatores que causam essa cegueira botânica. Um primeiro fator, ele é um fator neurofisiológico, é algo da nossa própria biologia humana. Isso a gente não tem como lutar. Ao observar uma paisagem, a gente vai acabar dando prioridade para perceber aquilo que está se mexendo. Então, no caso, os animais, mas existe o fator cultural também. Antigamente, as populações humanas viviam mais no campo, então tinham um contato direto com a produção de alimentos. Hoje em dia, grande parte da população vive nas cidades, então foi perdido todo esse contato com a produção de alimentos, contatos com os ambientes naturais. Então, quando a gente quer comer, a gente vai no mercado, vai numa lanchonete e já chega tudo pronto pra gente nas prateleiras, embalado, processado, enlatado. Ou se a gente vê algum alimento, por exemplo, na parte do hortifruti do supermercado, a gente vê uma parte do produto, a gente não tem noção de como é a planta que deu origem a esse vegetal que a gente está comendo. Então, por exemplo, se a gente vê uma mandioca, a gente não sabe como é o pé de mandioca. E a gente já vai pensar diretamente numa porção de mandioca frita, numa sopa de mandioca. A gente pensa naquilo que a gente vai fazer depois, a gente não tem noção do que veio antes. Além dessa questão da gente estar hoje em ambientes altamente urbanizados, que distancia a gente das plantas de como elas realmente são, existe o ensino de ciências nas escolas. Então, geralmente, essa questão do ensino de botânica é um ciclo
que a gente não fala assim, nossa, o problema começa aqui ou termina aqui. Então, no ensino médio, no ensino fundamental, os alunos não têm uma formação de qualidade sobre botânica, porque às vezes os professores têm uma desavença pessoal com a disciplina, não gosta de botânica, ou não se sente qualificado o suficiente, não sente que teve uma boa formação em botânica a ponto de didatizar esse conteúdo em sala de aula. Então essa deficiência no ensino de biologia, essa falta de qualidade no ensino de botânica, no ensino básico, acaba formando cidadãos que vão ter essa cegueira botânica e vão naturalizar a destruição dos ambientes naturais. E aí existem duas formas de combater a cegueira botânica. Uma das formas é através do ensino, e eu tento conciliar isso através das fotografias que eu tiro, seja por hobby, seja na pesquisa. Na parte do ensino, eu coloco isso como elementos nas minhas aulas, nas apresentações de slides. E outra forma de combater a cegueira botânica, além do ensino, é através dos meios de comunicação. E hoje em dia a gente tem uma facilidade de divulgar informações na internet por conta das redes sociais, e eu acabo usando essas fotografias que eu tiro no meu Instagram, por exemplo, que eu sempre coloco a imagem com nome científico, chamando a atenção para alguma estrutura que é diferente e mostrando que as plantas não são todas iguais, mostrando que se a gente olha para uma paisagem, a gente não está vendo só mato. Cada uma das plantas que tem ali é uma espécie diferente, tem características diferentes, o formato da folha, o formato do fruto, tem belezas diferentes e podem ter aplicações econômicas diferentes também. Então eu tento mostrar isso nas minhas redes sociais com as fotos que eu tiro. Você pode acompanhar mais sobre o trabalho do Matheus nos perfis dele no Instagram e no Facebook. A Unesp divulgou hoje a relação dos candidatos aprovados na terceira chamada do vestibular 2019. A matrícula online já começou hoje e vai até amanhã. Após a divulgação dessa terceira chamada, os candidatos que ainda não foram convocados devem confirmar o interesse por uma vaga na Unesp, pois só assim serão chamados nas listas seguintes. Essa etapa de manifestação de interesse é obrigatória e pode ser feita até quinta-feira, dia 14, exclusivamente pela internet, no site da VUNESP. Outras informações também estão disponíveis no Manual do Candidato Online. E vem mudança no tempo para os próximos dias. Vamos conferir os detalhes com o meteorologista José Carlos Figueiredo, do IPMET. A semana inicia na segunda-feira ainda sem previsão de chuva, apenas chuvas em pontos isolados no final da tarde, mas é muito isolado. Então a região de Bauru tem pouca chance de ocorrer chuva. E à tarde as temperaturas vão continuar elevadas. Agora, a partir de terça-feira, principalmente quarta e quinta-feira, há previsão de chuvas, que tem uma nova frente fria que vai se aproximar do estado de São Paulo, e nós teremos aí até sexta-feira dias chuvosos, nublado com chuvas, as temperaturas entre 30 e 29 graus. 11 de fevereiro é o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. Criada em 2015 em uma Assembleia das Nações Unidas, a data é uma forma de lembrar e discutir a necessidade de se promover o acesso integral e igualitário à ciência e também fortalecer a trajetória das cientistas. A professora Pamela Melo Carpes, da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, tem um importante trabalho em busca de mais espaço para as mulheres na ciência e faz uma análise sobre os desafios que elas enfrentam aqui no país. O Brasil ele é um dos seletos países em que, de acordo com os dados do CNPq, a gente tem um número de homens e mulheres cadastrados como pesquisador que é bastante semelhante. Cerca de 50% dos pesquisadores cadastrados no CNPq, no diretório dos grupos de pesquisa, é homem e 50% mulher. No entanto, é preciso olhar esse número com muita ressalva,
porque o número absoluto de pesquisadores, na verdade, não revela as barreiras enfrentadas pelas mulheres na academia. Então, quando a gente vai olhar a distribuição, por exemplo, de pesquisadores brasileiros que recebem bolsa de produtividade em pesquisa, que é um indicador de excelência na carreira científica, a gente percebe que existe uma disparidade muito grande aí. A gente tem cerca de 64% dos bolsistas de produtividade em pesquisa homens no nosso país. Então, esse dado ele representa uma dificuldade das mulheres de ascender na carreira científica, né, de progredir na carreira. E a gente tem muitos fatores que poderiam ajudar a entender essa dificuldade. Eu vou destacar 5 deles que eu acho que são bastante relevantes nesse sentido. Um deles é o preconceito. Muitas pessoas ainda acreditam que as mulheres não teriam as mesmas habilidades, a mesma capacidade para desenvolver ciência que nem os homens. Isso a gente já tem aí uma série de publicações científicas que mostram que não é verdade. Um outro fator é que, por mais que a gente explicitamente revele que não é preconceituoso, que acredita na igualdade, a gente sabe que existe um viés implícito de gênero. Muitas das nossas atitudes são influenciadas pelo meio, e isso faz com que a gente acabe tendo comportamentos que perpetuam essas diferenças de gênero. Um exemplo muito claro disso, e mais nos últimos anos, saiu um artigo científico, foi publicado numa revista bastante prestigiosa, que mostrou que o mesmo currículo científico, quando assinado por um homem e quando assinado por uma mulher, é avaliado de forma diferente. Então isso é muito grave e mostra que, de fato, existem diferenças de gênero, viés de gênero nesse processo avaliativo. Um terceiro fator é a questão do assédio sexual. A gente sempre teve muitos casos de assédio dentro da academia, dentro do mundo do trabalho em geral, e dentro do meio acadêmico científico, nos últimos anos, a gente tem tido muitas histórias, né, que têm aparecido, muitos relatos, e esse é um fator que, sem dúvida, afasta as mulheres da carreira científica, que muitas vezes impede uma progressão. Um quarto fator que eu considero bastante importante é a cultura de que a responsabilidade do trabalho doméstico e do cuidado dos filhos é da mulher. Então, a gente acaba tendo aí uma situação de jornada dupla, tripla e até mais que isso às vezes, porque o cuidado, seja de filhos, seja de familiares idosos, a responsabilidade pela casa acaba sendo, na maior parte dos lares brasileiros, da mulher. E ninguém dá conta de ter uma carreira científica que envolve horas de trabalho além do tempo que a gente está na universidade, no laboratório, e ainda dá conta disso tudo sozinho. Um quinto fator muito importante também nesse contexto é a maternidade. Durante a maternidade, principalmente no primeiro ano de vida do bebê, a mulher ela se afasta da sua pesquisa e das suas atividades científicas, e isso tem um impacto grande na produtividade. Também já tem muito dado mostrando isso. E esse fator raramente é levado em consideração nas análises de currículo e atrasa, de fato, a progressão da carreira de mulher. Da mulher e das mulheres, né? Então, todos esses e outros fatores, eles já foram detectados como barreiras à participação e à progressão das mulheres na carreira científica. E foi basicamente isso que me fez querer abraçar essa causa das mulheres na ciência, né? Eu, como cientista, acredito em evidências, e vendo todas essas evidências científicas de que existe de fato um gap de gênero dentro da ciência, a gente não pode não fazer nada. Então, isso perpassa o nosso papel enquanto cientista mulher que conseguiu se estabelecer nessa carreira, também discutir como facilitar o acesso das mulheres à ciência. Mas não só porque é um direito das mulheres estar fazendo ciência, como também a ciência precisa de mulheres. Já tem dados mostrando que quando a ciência é feita por grupos que são diversos, não só em gênero, mas também em raça e etnia, a gente tem uma qualidade do processo científico e do resultado científico que é superior. Então a diversidade é importante para a ciência, por isso que é importante que a gente tenha também mulheres fazendo ciência. Então eu tenho tentado contribuir com essa causa basicamente em duas frentes. Uma delas é através de projetos de extensão junto a escolas de educação básica. Nesses projetos a gente tenta contar a história de mulheres que contribuíram para a história da ciência e que são pouco reconhecidas. Se a gente for em qualquer escola,
A gente vai encontrar estudantes que sabem dar exemplos de homens cientistas, mas dificilmente que sabem dar exemplos de mulher cientista. Então é importante conhecer esses exemplos. A gente também conta das nossas experiências enquanto cientistas mulheres, porque isso vai ajudar as meninas a terem modelos a seguir. É a partir do entendimento de que alguma mulher conseguiu chegar naquele papel, que eu consigo também me enxergar e ver isso como uma possibilidade. E a outra forma pela qual eu tento contribuir é levando essa causa, esse tema, né, para discussão com os meus pares, cientistas homens e mulheres, com as agências de fomentos, com pós-graduandos em formação. Então a gente tem tentado fomentar em congressos científicos, conferências, simpósios nesse tema, publicar nesse tema, discutir com os nossos estudantes esse tema, porque a gente precisa criar estratégias para valorizar e estimular a participação das mulheres na ciência e também para permitir que as mulheres possam ascender na carreira e chegar no mesmo lugar que os homens na mesma velocidade. Não é justo que a gente tenha que trabalhar o dobro para chegar no mesmo lugar. Então, criar políticas e mecanismos de apoio, por exemplo, a maternidade na ciência é fundamental. E esse é um dos temas que a gente tem discutido muito, e aí eu tenho contribuído principalmente com um grupo que é sediado em Porto Alegre, que é o Parenting Science, que tem discutido como a maternidade, a parentalidade, no geral, influenciam na carreira científica de homens e mulheres. Então eu acredito que levar esse tema para eventos científicos, para a mídia em geral, é importante para que a gente possa, primeiro, entender que esse é um problema. A gente tem dados que mostram isso, e é um problema que não é só nosso, não é só do Brasil. Vários países no mundo já detectaram essa desigualdade de gênero na ciência. E também para que a gente possa pensar e propor formas de mudar esse cenário. Nos últimos anos, a discussão do tema ela se amplificou muito, o que já é um passo grande para a transformação, e nos ajuda a reconhecer o problema. E pequenas conquistas também já aconteceram. Algumas agências de fomento, elas já incluíram mecanismos, por mais pequenos que sejam, para considerar o impacto da maternidade na carreira científica das mulheres. O CNPq está discutindo a possibilidade de incluir as informações sobre licença maternidade de mulheres no Lattes. Isso é bastante importante para que quando um revisor está avaliando o currículo da mulher, ele entenda um possível gap em produção científica e possa relacionar isso com o afastamento pela licença maternidade. A CAPES também, no ano passado, criou um grupo de trabalho para discutir equilíbrio de gênero na academia. Então são ações que parecem pequenas, mas que têm um grande impacto. Então eu gostaria de convidar mais mulheres a se juntarem a essa causa, a ler artigos científicos que nos últimos anos saíram muitos em revistas bastante importantes, trazendo dados brutos e dados reais sobre essas diferenças e que elas servem de base para a gente defender essa causa com os nossos pares. E o Instituto de Química da Unesp em Araraquara vai participar amanhã do Global Women's Breakfast. Esse é um encontro que ocorre simultaneamente em mais de 100 países para reunir mulheres da área da química envolvidas no ensino e na pesquisa em diferentes estágios de carreira. O objetivo é justamente ampliar a rede de contatos, trocar informações e fomentar oportunidades de carreira. No campus em Araraquara, o encontro será no Anfiteatro Central, das 8h30 às 11 da manhã. Além de um café informal, está programada uma mesa redonda coordenada pela professora Vanderlan Bolzani. Para participar é preciso preencher um formulário de inscrição online. O endereço está disponível no perfil do Instituto de Química no Facebook. Por hoje é só, eu te espero aqui amanhã às 6h30. Tchau!